Bom, pessoal, hoje aqui no Sport Buzz Delas nós temos a presença da doutora Flávia Magalhães, médica do esporte, com uma vasta experiência, tanto a nível de CBF quanto de meia maratona. E eu vou pedir gentilmente, primeiro agradecer a tua presença aqui. A Flávia, sim, é uma pessoa querida e que tem muito conteúdo para passar pra gente. Ainda mais quando a gente fala sobre o segmento do futebol feminino, do desporto, feminino em si. Então, Flávia, eu queria te agradecer muito essa oportunidade que você está dando para a gente ter assim mais vivência através da tua fala do que acontece fora das câmeras, que é o dia a dia, tá? Então, eu te agradecer e queria que você começasse explicando pra gente o porquê, Quem faz medicina tem uma vastidão, uma quantidade de especialidades a serem seguidas. Como é que foi conta um pouquinho da tua trajetória, Se apresenta pra gente, como é que você foi parar no esporte e não seguindo uma outra especialidade dentro da medicina, por exemplo. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Assim, é um prazer enorme estar aqui com você, que é uma pessoa assim, grande referência, que a gente tem aí no esporte. E estar aqui com todo mundo, com toda a equipe aqui desse Sport Bus, delas, que a gente está assim, trazendo uma coisa diferente, uma coisa nova para a modalidade feminina. A minha história no futebol, costumo brincar que ela começou dentro da barriga da minha mãe. Porque eu sou gêmea de um menino e esse menino ele usava minha cabeça, Ele chutava a minha cabeça. Então eu começo brincando sobre isso. Mas eu venho de uma família que era muito ligada ao futebol, ao esporte em geral. Tenho 6 irmãos, eu era a única mulher dessa família e acabei desde cedo jogando bola no quintal de casa. E realmente eu tinha um talento diferenciado, assim, tinha uma habilidade muito boa e comecei a gostar da modalidade, mas numa época que a gente estava vivendo ainda aquela transição, que teve a proibição e ainda tinha muito preconceito, e até hoje eu ainda acho que a gente ainda vive com preconceito no futebol, feminino, e eu tinha que desbravar esse cenário. Então, eu tenho um primo que é presidente, foi vice-presidente do Cruzeiro durante muitos anos, hoje continua sendo vice-presidente do Cruzeiro, e um avô que foi diretor médico do América, conselheiro benemérito do América, e apesar de ter essas duas referências médicas, no futebol, eu não os segui em termos de carreira, mas eu tinha eles como referência. Sabia que eles estavam ali ligados aos clubes de futebol, mas nunca fui aos clubes com eles, diretamente. E comecei a jogar futebol com os irmãos, jogando futebol com os irmãos, e comecei a receber convite para jogar bola. E aí, eu lembro direitinho que eu falava com meu avô que eu ia fazer medicina do esporte, meu avô falava assim, não, minha filha, não faz isso não vai mexer com essas cabeças de bagre, por favor, minha filha, não faz isso não. Mas assim, tava no sangue, não tinha jeito, era uma coisa que me fascinava. E comecei a fazer o curso de medicina enquanto eu jogava salão, era principalmente salão. Tive a oportunidade de jogar um pouquinho de futebol de campo, mas principalmente salão. E aí começaram a ter as equipes femininas, então eu fui jogar no América, joguei no Atlético. E nessa questão de estar jogando, já era participava de DA, participava de comissão de esporte da escola, da faculdade, então tudo que estava ligado ao esporte eu estava inserida. E aí recebi meu primeiro convite, que foi para trabalhar na época do curso de nutrição, porque além de médico eu também sou nutricionista. Então, na época do curso de nutrição, eu recebi meu primeiro convite pelo próprio reitor da universidade, da Newton Paiva, que era o Dr. Newton, para participar de um projeto que a Newton tinha com Mamoré. Então, vocês imaginam. Eu fazia medicina, nutrição, jogava bola e ia na sexta-feira à noite para Patos de Minas, 6 horas de Belo Horizonte. 36 horas de dia. E trabalhava com Renê Santana, filho do Tele Santana, lá no Mamoré, no setor de nutrição. Então aí começou, Então meu caminho começou por ali e dali não parou mais. Eu comecei a viver esse mundo do futebol desde 2001, então assim, eu já estava ali lidando com o futebol profissional masculino e o cenário foi só cada vez mais promissor, Então, falo assim, desbravando mesmo
esse cenário da mulher sendo inserida no futebol, principalmente, né, falando da área médica e da área de nutrição. É bacana, é uma história já de bastante tempo, né? E isso é legal porque você acaba inspirando outras mulheres, né? Porque a gente, até bem pouco tempo atrás, ou até hoje em dia mesmo, você fala que você está no futebol. Eu, quando comento que eu estou no futebol, você é nutricionista? É engraçado que a primeira relação que eles fazem da mulher no futebol é nutricionista. Você já jogou bola ou você é treinadora? Então, isso amplia, né, conhecimentos, né, de áreas para que você possa atuar no esporte. Agora, uma curiosidade, né? A gente cansa de assistir como é que é a convocação. Eu acho super bacana hoje em dia que chegam a filmar a família, na época que saía a lista dos convocados. Então tem toda a gente que está dentro da CBF várias vezes, aquela movimentação do dia da lista que é mantida a 7 chaves e tal. Como é também para o médico, porque ninguém vai na casa do médico filmar ele ser convocado para a seleção. E você tem uma vasta experiência nas seleções da CBF. A primeira pergunta, né, como é que isso acontece? É porque é um feito, né, é um marco na vida de qualquer profissional, com certeza do médico idem. E se existe alguma regulação, tipo, tem que estar presente dentro de um clube para ser convocado, ou de repente um médico que atua em medicina desportiva a nível de consultório também pode ser convocado? Existe um número máximo de convocações ou isso é de acordo, vai dando rendimento, vai acontecendo, vai sendo reconvocado? Como é que funciona isso? Então, assim, a minha vida começou, então, né, eu comecei no futebol, exatamente como jogadora, depois veio a parte da nutrição, e aí eu passei medicina, então fui fazendo os 2 cursos, até que chegou uma hora que eu não conseguia mais, né, jogar em alta performance, também tive a ruptura do LCA, que também já caiu um pouco mais meu rendimento, e aí, quando eu estava, né, nessa época eu estava trabalhando no Atlético Mineiro, e aí, nessa época, teve uma mudança na regra da FIFA. E a regra da FIFA ela era muito clara, que a partir de 2015, todas as competições que eram gerenciadas pela FIFA, elas teriam que ter uma mulher, tanto no departamento técnico, então, ou seja, ou era um técnico homem e uma auxiliar mulher, ou uma técnica, e aí poderia ser uma técnica e uma auxiliar, ou uma técnica e um auxiliar, por exemplo, mas tinha que ter na parte técnica uma mulher. E a mesma coisa veio também para a parte do departamento médico. Então foi aí que surgiram as primeiras oportunidades da mulher mesmo estar inserida neste cenário através da obrigatoriedade, né? Então eu estava num congresso da FIFA, até em São Paulo, e aí, nesse congresso da FIFA, eu tive uma oportunidade, né, de conversar ali. Quem era o chefe à época era o Dr. Runco. E o Dr. Runco, conversando comigo, ele me perguntou em qual clube que eu trabalhava. Eu falei que eu trabalhava no Atlético, já trabalhava com futebol feminino já há bastante tempo. E ele me perguntou se, né, assim, sabendo que eu estava ali num clube, já com essa questão da especialidade em medicina do esporte, se eu teria interesse mesmo de ir para a seleção e etc. E aí foi a minha primeira oportunidade. Então, assim, a primeira oportunidade veio de um histórico mesmo de estar ligada à medicina esportiva e já estar inserida no futebol feminino. Só que daí, a primeira oportunidade, ela não quer dizer que ela é vitalícia, né? Porque Sim. A gente é convocado igual jogador. O jogador é convocado, se ele não rendeu ou se o treinador não gostou, ele também não é mais convocado. E com a parte da saúde, né, a parte dos integrantes ali, eles também acontece da mesma forma. Então, eu tive essa primeira oportunidade, e aí ainda sendo médica e nutricionista com um staff muito pequeno, porque na época a gente tinha um staff bem reduzido, foi minha primeira convocação ali, né, vamos falar aí lá por 2015, 2016, a gente tinha um staff muito reduzido, e aí nesse staff muito reduzido, então eu ainda tinha uma coisa a mais, né, que era a parte de nutrição, o que auxiliava demais, né, a delegação. Sim. E aí, a partir disso, o treinador, à época, gostava demais do meu trabalho e começou a pedir com que eu estivesse sempre presente. Então, dali, eu não parei mais, né? Então, vai mudando o treinador e aí o treinador gosta de trazer pessoas da confiança dele. E aí, às vezes, alguém fala sobre você ou ele já te conhece do meio e aí ele conhece o seu trabalho.
E aí não adianta, a gente pode estar tanto no meio do futebol, mas se você não tiver uma empatia com a equipe, não tiver uma boa interação, isso também é uma questão que te elimina do processo. E a gente também sabe que existe a questão de uma mudança, né? Então, assim, quando eu entrei, era um coordenador. Já tivemos 2 mudanças de coordenação na parte médica. Então, isso aí vai fazendo também mudança de pessoas, transição de categoria, né? Sim. Então, toda essa parte, eu acho que ela funciona num viés, assim, como no clube, né? Então, o treinador chega e gosta de trazer a comissão técnica dele, embora eu tenha uma questão que eu acho que é muito importante a gente frisar, que a comissão técnica, o médico faz parte ou não da comissão técnica? Isso é uma questão. Porque na hora que dá problema, ele faz parte da comissão técnica. Mas na hora de falar assim, não, vamos incluir o médico num debate, ou vamos incluir o médico numa discussão, vamos começar a fazer uma coisa mais interdisciplinar, então, assim, muitas vezes o médico fica de fora, né? Então, também a gente não vê muito o treinador pegar o médico e carregar o médico, levar o médico para os clubes, sabe? Então, fica uma coisa assim, tem relação com remuneração, mas é só isso, né? Ou é porque essa posição ela ainda fica muito solta, né? O médico tem outras ocupações. Mas, enfim, eu acho que o que é principal é a gente entender que a especialização da medicina do esporte, ela tem um viés diferente. A medicina do esporte ela é uma medicina focada no atleta. Então, ela vai trabalhar exatamente o atleta, assim, quais os impactos da atividade física naquela pessoa. Então, o que vai alterar? É diferente. Então, se eu sei que naquele jogo de futebol, na alta performance, ele vai ter um desgaste maior, eu vou ter um cuidado diferente, um controle de carga diferente, né? O tipo de lesão conforme a modalidade. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar com esportes aquáticos, é diferente. O tipo de lesão é mais em ombro. No futebol, a gente vai ver mais pé, tornozelo, joelho. Então, são as características que é importante, eu tenho esse olhar de que ter uma formação em medicina do esporte ela é essencial para esse médico que quer trabalhar exatamente com o futebol. Entendi. E falando em questão de rotina de clubes, pelos clubes que você já passou, estruturalmente falando, o departamento médico, você acha que atualmente eles estão prontos para esse tipo de olhar, até para entender? Porque até bem pouco tempo atrás, como a gente falou, tinha proibição. Depois disso, as meninas, né, ficavam simplesmente com o resto. Essa é a verdade, é uma palavra que parece pejorativa, que tem um tom depreciativo, mas é a realidade. E existem diferenças hormonais, existem diferenças fisiológicas. Eu creio que até, não é minha especialidade, mas em questão de lesão. E vocês hoje em dia já contam, né, principalmente para o feminino falando, você pode me falar em geral, mas especificamente aqui no caso feminino, esses departamentos médicos, primeiro, estão adequados com ginecologista, com toda a estrutura? E segundo, em todos os clubes, até por questões de custo também, a gente conta muito com presença de estagiário. Como é que você sente chegando, você várias vezes frisou aí na importância da formação do médico de esporte. Como é que chegam esses estagiários das universidades de medicina? As universidades hoje em dia já têm, seja de forma eletiva, ou já estão dando esse encaminhar para uma profissão ou uma especialização que está sendo super importante? Assim, são vários aspectos extremamente importantes que você está frisando. Então, vamos começar de trás para frente. Então, primeiro, a faculdade, ela trabalha muito com a questão da doença. Então, o médico, ele é treinado para cuidar do doente. Isso é uma coisa que, para a gente da medicina do esporte, é totalmente diferente. Porque a gente está falando ali, não que eles são plenamente saudáveis, né? Porque a gente também está colocando uma sobrecarga muito grande neles. Mas o que a gente tem ali é tratando com uma forma diferente. Ele é um atleta de alta performance ou, né, ele quer fazer uma prática de atividade física. A gente está priorizando ali o bem-estar, a saúde. Não que o médico do consultório, o médico do hospital, ele não está priorizando a saúde. Mas, em geral, a gente vai no médico para controlar alguma alteração, ou até mesmo para fazer um controle de rotina, mas sem esse olhar, né? Sem esse olhar de que eu estou querendo aperfeiçoar ali a minha saúde.
Então a gente começa a falar da faculdade, que a faculdade não tem isso durante a graduação. Eu desconheço uma faculdade que tenha uma disciplina essa formação que seja efetivamente de medicina do esporte, né? Que nessa disciplina, em geral, ela está vinculada com uma cardiologia que tem um foco para cardiologia esportiva, ou uma ortopedia que tem um foco para traumatologia. Mas falar que a gente tem uma disciplina eletiva para a medicina do esporte, realmente eu desconheço uma faculdade que tenha, né? Uma faculdade de medicina que tenha isso hoje em dia. E aí, na minha formação, eu já tinha uma experiência, né, na nutrição esportiva e fui correndo atrás. Inclusive, eu fui para a Europa e fiz 2 cursos, né, lá em Porto, com o médico, que era o médico responsável pelo Porto, e fiz também em Coimbra. Então, fiz uma formação complementar ali, que era nessa área da medicina do esporte. E além disso, né, a minha especialização depois, posterior, foi na medicina do esporte. Então, acho que isso é uma falha do nosso processo. Então, a gente fica muito tempo na faculdade sem esse viés. O estagiário, por sua vez, ele vem também sem essa experiência. Sim. Né? Porque se ele não tem isso na escola, ele tem até o desejo. E aí ele chega lá muito curioso, mas ele não sabe como se comporta. E aí, no primeiro momento, na primeira fase, a gente tem que ficar dando todo aquele cenário para ele, como é que funciona, quais são os processos, o que você não pode, o que você não até pode. Até de postura, né? No momento de um jogo, em que momento você tem que interagir sem o juiz, né? Que tipo de cenário você vê que você não tem que esperar a autorização do juiz para agir, a especificidade do goleiro, né? Isso tudo. Exatamente. Então, todos esses detalhes a gente precisa instruir, né? Então, nós, assim, que temos mais, né, assim, conhecimento, mais prática, mais vivência, a gente acaba tendo mais facilidade. Mas, por exemplo, eu estava agora, né, participando da Copa Nike, e uma coisa que eu pude reparar muito, que às vezes, assim, a gente tem até nos clubes médicos, que às vezes são ortopedistas, são médicos novos, né, recém-formados, que entram para os clubes, e que esses médicos mesmo, eles têm muita dificuldade. Por quê? Porque não tem essa vivência de campo. Sim. Então, ou seja, eu tô com 20 anos de vivência de campo, é diferente. Então, não é por isso que eu já tenho feito mais esse trabalho até coordenativo, já estando ali na beirada de campo, auxiliando outros médicos, por causa dessa vivência, porque é diferente. Então, você sabe quando o atleta tem uma lesão mais grave, quando a gente tem que intervir e tirar do jogo, quando a gente precisa ter ali, às vezes mais até nas meninas, né? Às vezes mais um jeitinho para acalmar a menina e deixar que ela fique tranquila para poder seguir. Então, todo esse jeitinho eu já consigo vivenciar. Bom, e aí ela falando, né, da gente assim, profissionalmente, é uma especialidade encantadora. É uma especialidade que ela traz muitas diferenças, né, no seu cenário. Os clubes ainda, existe uma diferença muito grande. Por que a gente fala assim, né? Foi até, né, falado assim, até pela própria Thaís, o que acontece quando a gente vê a realidade do Corinthians. Hoje o Corinthians tem um departamento feminino totalmente separado do masculino. Então ele tem toda uma gestão. Ele tem um departamento de marketing, ele tem um departamento médico, ele tem um departamento de fisioterapia, mas ele usa a estrutura do Corinthians. Isso. Né? E não existe ali uma certa diferenciação, que eu digo assim, a mulher não pode frequentar o mesmo ambiente do homem. O que a gente vê na maioria dos clubes é que existe um distanciamento. A mulher, o time feminino não pode frequentar o mesmo território do masculino. É isso mesmo. O que sobrou aqui de material que a gente não vai aproveitar, a gente desloca pro feminino. E às vezes até a gente vê cenários assim que recebe uma verba para fazer alguma coisa pro feminino, e essa verba ela chegou e ficou ali, de repente, na base, e não chegou pro feminino. Então, a gente vê um cenário ainda muito desestruturado, embora de quando eu comecei, vamos falar assim, Atlético Mineiro 2009 para Atlético Mineiro de 2023, né? Então, assim, o cenário é completamente diferente. Quando eu jogava lá, eu nunca recebi nenhum centavo. Eu pagava condução, pagava alimentação, eu levava comida, às vezes, para algumas meninas que não tinham condição. Hoje não, a gente já vê uma estrutura de uma alimentação, mesmo que ainda em alguns clubes precários, às vezes dá só um lanche. E você vê essas meninas deslocando 2 horas para chegar num treino.
E aí ela só vai ter um lanche pós-treino que é oferecido. A estrutura de tratamento, muito precária também. Então, óbvio que isso interfere na recuperação da atleta. Então, às vezes a gente vê um atleta do masculino recuperando de uma lesão muscular com 4 semanas, a gente vai ver essa menina recuperando com 8. A lesão muscular pode ser a mesma. Aí tem interferência, né, do lastro da menina, da capacidade de tolerância à dor, do entendimento neuromotor dessa menina e principalmente do que ela tem de recurso. Então, às vezes, o menino vai lá no CT e ele tem direito a ir para fisioterapia em 2 turnos, ele faz tratamento em 2 horários, ele tem um acompanhamento contínuo. A menina não. A menina tem que sair de casa, pega um ônibus, gasta 2 horas para chegar e tem 1 hora para fazer fisioterapia no dia, sabe? Então, sim, tudo isso interfere, né? Então, estruturalmente, a gente ainda está muito precário, na minha percepção. Estamos evoluindo? Estamos, né? A gente tem sempre que valorizar muito essa questão da nossa evolução. Eu acho que é um caminho mesmo sem volta. Mas a gente ainda precisa de muito investimento, de muita abertura e principalmente de muitas oportunidades, né? De oportunidades como essa, né? Para a gente poder contar um pouco desse cenário, de como que é essa vivência. Do que falta, né? Do que já foi vencido, porque você ficar também olhando muito para o retrovisor, você deixa de prestar atenção no que tem a ser, né, vencido ainda pela frente, mas a gente vive de parâmetro na vida, né? Isso é comum. Agora, em relação, veio uma coisa rápida aqui na minha cabeça de recuperação de lesão. Você vê hoje em dia nos meninos, né? 6 anos, várias escolas, uma oportunidade, uma infinidade de oportunidades para eles começarem a jogar. A quantidade de lesão, saiu até um relatório agora da FIFA há pouco tempo, bem triste em relação até à questão de desnutrição em atletas das seleções, né? Não é nada específico da seleção brasileira. Você vê alguma correlação com o fato dos meninos começarem muito cedo e virem se preparando e pela falta de oportunidade, tanto nas próprias escolas regulares e não estimularem, e elas chegarem mais tarde para esse preparo, e isso aí resulta numa maior quantidade de lesão, e tipo, não teria nada a ver? Seria tipo fisiológico mesmo? Não, tem assim, a gente tem as características da mulher que são fisiológicas, né? A mulher tem mais percentual de gordura, tem um quadril mais largo, né? A gente fala que tem um slope, né? Que a gente fala que ela tem um deslocamento maior, né? Vamos falar da coxa, ele faz uma translação maior, então ela tem algumas características que favorecem essa questão de um maior número de lesões, né, principalmente de LCA aí, quando a gente vê nos números, para a mulher. Além disso, a gente vai falar sobre essa questão do lastro. Efetivamente, os meninos começam mais cedo, então eles têm uma capacidade neuromotora mais apropriada. Os meninos sabem se proteger mais, eles já têm mais malícia. Então, principalmente quando eu estou coordenando eventos, né, que tenham competições masculinas e femininas, o que eu percebo às vezes as lesões das meninas, elas eram evitáveis, sabe? E por que evitáveis? Porque se a menina soubesse fazer um rolamento, se a menina soubesse subir, fazer um cabeceio protegendo com a mão, ela evitaria determinada lesão, né? Então, assim, até recente a gente teve uma menina que teve uma luxação no cotovelo, que a forma, eu vi o vídeo várias vezes dela caindo, a forma como ela cai, a gente percebe, poxa, se ela tivesse um pouquinho mais de malícia, ela teria caído, se protegido um pouco mais. Como não foi possível, né, naquele momento, pelas características, ela acabou se lesionando. E até mesmo essa malícia assim, de jogo, né? Então, o jogo tá terminando, minha equipe tá perdendo, o menino tira o pé. A menina não, ela vai até no último minuto e vai e luta e eu peguei várias competições da CBF com fratura de nariz nos últimos minutos de competição. O time já estava eliminado, a menina vai e me fratura o nariz no último minuto de jogo. Não faz sentido, né? Então, e eram coisas preveníveis. Então, o que a gente percebe é muito dessa diferença. E a questão das escolas, dos meninos, vão gerando neles esse cenário de tanto mais competitividade quanto mais, né, aprimoramento técnico, tático, saber correr, saber pular, saber rolar,
saber a hora que eu vou, a hora que eu não vou, a hora que eu faço uma cera, a hora que eu não faço. E aí a menina não tem isso. A menina ainda está evoluindo. Hoje a gente já pega as equipes que estão jogando hoje sub-20, que elas vêm da minha primeira geração ali. Hoje na principal tem meninas que eram da minha primeira geração da seleção, que hoje esses meninos estão voando, né? Eu fico brincando, hoje mesmo brinquei, que a Tamires foi uma atleta que eu peguei ela com 14, 15 anos. Eu tenho dados dela, né, de Euroteste, que ela brinca comigo e fala comigo assim, Flavinha, não mostra esses dados para ninguém, porque essa é a diferença da Tatá, que hoje corre 31 km por hora. Sabe? É gritante do que ela era antes. Então, todo esse desenvolvimento que elas têm, essa coisa apurada que elas têm, agora, isso vai depender da região, né? Então, que é uma coisa também que interfere. Como que a gente está nesses cenários aí, né, no dia a dia de todas as equipes. E aí, assim, um pouquinho sobre a rotina da Granja, né? Estar na Granja. A própria CBF, que é a nossa instituição máxima de futebol, hoje em dia, porque algum tempo atrás, como você falou, era refúgio, era espaço. Hoje em dia a CBF já encara a seleção feminina no mesmo nível de igualdade. Há uma coisa de uns 2 anos, foi lançado ano passado, se eu não me engano, a questão das diárias iguais para o masculino, das premiações, que isso é uma questão discutível, porque você tem que ter o valor do produto, porque não deixa de ser, porque ele é vendido para ser televisionado, uma série de coisas. Mas em questão de recepção na Granja, apareceu um vídeo, né? Outro dia a própria CBF postou delas sendo recebidas, a pia, né? A técnica. Tá à altura do masculino, ainda tem alguma coisa que vocês não têm direito? Campo 1 e campo 2 fica com o masculino se estiver treinando. O que você tem a dizer sobre isso? A Granja, ela tem uma característica que é muito legal, assim, o sistema, né, de funcionamento. Hoje em dia, assim, se você tem duas... em geral, eles fazem um calendário conforme a sua competição. Então, assim, vai para a Granja, né, quem tem a competição mais próxima. E aí eles fazem um calendário tentando distribuir todas as categorias para que tenham oportunidade de ir para lá, né? Então a gente tenta que a maior parte das convocações sejam lá. Em alguns momentos, né, a gente vai para alguns outros locais, como a gente vai muito assim, às vezes, né, vamos supor, a gente vai para Itu, ou a gente vai lá para o Centro João Avelange, que a gente vai assim, muitas vezes a gente vai, que também a gente é bem recebido demais lá, mas prioritariamente a Granja é a casa do futebol. Quando a gente chega lá, é magnífico, né? Eu lembro da minha primeira convocação, né, que você citou assim, como é que é essa questão de ser médico, primeira vez convocado. Meu menino estava com 6 meses, eu lembro direitinho de eu fazendo a foto lá, de jogando meu menino pro alto, assim, de alegria da primeira convocação. E para todos nós é uma alegria estar ali. Então somos bem recebidos, né? Qualquer que seja a categoria, somos bem recebidos. O que às vezes vai diferir é quando em relação ao material para viagem. Então, as categorias, né, masculinas, às vezes tem um pouco mais de material disponível, o staff é maior, a categoria feminina, o staff é menor, então o material disponível é um pouco menos. Então, assim, a gente está cada vez mais chegando em pontos de igualdade, mas ainda tem algumas diferenças, sim, carregadas aí ao longo dessa história, que estão sendo... vamos falar assim, evolutivamente a gente está cada dia melhor, né? Então, a gente é sempre bem recebido. Falo muito do Alex, que é uma das pessoas assim que chega lá e ele um carinho gigante, sorriso, fora, né? Que nos recebe super bem e ajuda a deixar tudo mais confortável possível quando a gente está lá. E em relação assim, na parte médica mesmo, fisiológica, existem algumas condições que a mulher, porque há muito se discute, né, do desempenho masculino e do desempenho feminino. Eu particularmente acho que essa proibição durante esse tempo todo foi um grande prejuízo para o desenvolvimento da modalidade. Porque você vê no vôlei hoje em dia, você não vê uma diferença tão gritante, em outras modalidades você também não vê. Mas em questão da parte fisiológica da mulher, existe alguma coisa que deixe ela em desigualdade de
desempenho, né, de alto nível de desempenho do que o homem, alguma facilidade ou algum prejuízo que ela possa ter por ser mulher, fisiologicamente mulher. Então tem a característica a principal é a testosterona, né? Então, assim, o homem ele vai ter mais força. Então, a primeira questão que a gente vai falar é a força muscular do homem faz com que o desempenho, a potência do homem seja diferente da mulher. Então, o jogo do homem vai ser um pouco mais rápido, né? Vai ter um jogo que vai conseguir lançar uma bola mais longe do que uma mulher. Sim. Então, assim, a gente tem toda essa característica que vai diferir. Além disso, que a gente fala, né? Por mais que a gente chegue na mulher com percentual de gordura adequado, a gente vai trabalhar com a mulher ali com percentual de 12, 13, 14. No homem, a gente está falando de trabalhar com percentual de gordura de 8, 9, 10. Então, é diferente até essa composição corporal. Além disso, a gente tem as alterações hormonais. Então, a mulher tem o período que a gente fala da TPM da mulher, isso influencia? Influencia. Tem mulher que elas têm isso como muito sintomático, e aí quando a mulher apresenta bastante sintomas, a gente, em geral, faz um acompanhamento e vê se para ela é benéfico ou não o uso de um anticoncepcional. Tem mulheres que não vão ter esses sintomas, mas às vezes a gente vê que elas têm um pouquinho mais, né, dessa frouxidão ligamentar. Então tem um período da mulher que também é mais crítico para lesões. Então essas características elas são diferentes. E acoplado a essas características nós vamos falar sobre condições de treinamento. Então, as pessoas que estão trabalhando hoje no futebol feminino são cada vez mais profissionais, mas a gente ainda tem uma realidade muito ruim. Sim. O que você tem de estrutura para acompanhamento de carga de treino? São poucos os clubes femininos que têm um GPS, que você vai ter uma fisiologista ali trabalhando especificamente com as meninas, que você vai ter uma discussão e uma boa academia, por exemplo, para fazer os trabalhos de força. Que você vai conseguir fazer com que essas meninas tenham uma transição de carreira, né? Uma transição que eu... Não de carreira, mas assim, que a gente fala assim, ela passou de um sub-15 para o sub-17 de categoria. Então, a gente às vezes vê uma menina que está no sub-15 jogando sub-20, você vê meninas de 14, 15 anos jogando com meninas de 30. Então, a gente ainda está com esse cenário ainda muito... variado dentro do futebol feminino. A gente não vê meninos de 15 anos, 16 anos 30. Jogando com menino de 30. Exceto se ele for um fenômeno. Sim. Que ele vai jogar numa categoria acima da dele. Mas se ele não for, ele vai jogar lá embaixo. E na maioria dos times femininos, o que a gente vê são as categorias mescladas ainda. Por mais que se tente construir categorias femininas de base, são poucos os clubes que têm essas categorias. Uhum. Veio com a obrigatoriedade, né, dos clubes da Série A de ter categorias de base, mas a gente ainda vê que essas meninas da base treinam com as categorias de cima, e quando vem a competição da CBF, né, do sub-20, sub-17, que aí essas meninas vão ser disponibilizadas para jogar essa competição, e aí vem uma coisa de trazer menina de fora. Então ainda tá um cenário diferente. Isso tudo com certeza favorece. E a outra coisa é a estrutura de campo, né? Orientação sobre chuteira, qual chuteira que você vai usar, você tá jogando no campo society, no campo, é de terra, não é de terra. Sim, então todo esse cenário vai favorecer para essas meninas terem uma condição, né, de evitar a lesão ou não. E na verdade, quando vocês recebem uma convocação, né, da seleção, isso até discuti aqui, foi debatido com o Dr. Marco Aurélio Cunha. Na verdade, vocês dependem dessa preparação que vem feita, porque vocês fazem, vamos dizer assim, um ajuste final, enquadrar aquelas meninas, dentre tantas no país que foram escolhidas. E aí vem outro problema. Você, como lida com seleção, né? Porque uma coisa é quando você está dentro de um clube em Minas ou em São Paulo ou no Rio. Quando você está dentro da seleção, você recebe meninas do Brasil inteiro. Você percebe essa diferença das atletas que chegam, por exemplo, do trecho Rio, São Paulo, Minas, ou das meninas que são convocadas do Norte, Nordeste? Como é que isso, e para o tempo que você tem para treinar, porque praticamente chegam juntas e saem juntas, ainda mais quando se fala da granja, né, daquele acerto final ali,
o pré-viagem para a competição, vamos dizer assim. Como é que vocês tentam equacionar isso, se é que vem essa diferença? A meu ver, até por questões de preparação e de qualidade de oferta, de treinamento, de alimentação, de estrutura de departamento médico, como é que vocês tentam quebrar essa diferença, se ela existe? Ela existe muito, né? Existe desde a parte da gente falar de competições, né? Então a gente vê que esse eixo, principalmente São Paulo, ele tem uma coisa de maior número de jogos, então essas meninas elas estão com uma vivência, né, muito maior do futebol do que as meninas em Minas, que a gente disputa uma competição no máximo duas, curto, né? Um calendário curto, e aí a gente tem uma oportunidade menor. A Aline tem feito um trabalho, né, assim, muito bom em relação a aumentar o número de competições. Então isso aí já vem desde, vamos colocar assim, desde a Liga do Desenvolvimento, lá atrás, né, quando nós começamos em 2017, a gente teve a primeira Liga de Desenvolvimento para cá. Sim. Então, assim, a gente vem desenvolvendo, mas a gente ainda tem poucas competições para as categorias da iniciação. Então, a gente teve um sub-14, que essas meninas jogam uma competição durante o ano inteiro. E aí joga 6 jogos e acabou o ano das meninas. O masculino não é assim, né? O masculino tem campeonato todo o tempo inteiro. Aí a gente ainda vê que, por exemplo, na liga, no sub-14, lá na Liga de Desenvolvimento, você tem 12 equipes. Você tem mais equipes que poderiam, né, participar desse evento, ou da Copa Nike agora, também da sub-17, 12 equipes. Aí você teria mais equipes que poderiam participar, que seriam mais competições, mas a gente não consegue trazer essas equipes, porque às vezes a equipe não é estruturada, não tem condição de vir para essas competições. E aí, então, já vem pelo cenário, esse cenário que o eixo, vou falar assim, especialmente São Paulo, é muito mais articulado, né? Ele tem uma movimentação muito maior. Já chega na Rio, em Minas, a gente já coloca que tem um campeonato carioca, um campeonato mineiro, sim, além do campeonato brasileiro. Começando a ter uma competitividade maior, mas a gente chega a ter jogos com placares extremamente diferentes, né? Então você pega um 14-0 e etc. E isso aí mostra como que é a realidade nas outras regiões. E aí quando a gente chega com essas atletas para a seleção, essas atletas chegam com periodicidade de treino diferente, com alimentação diferente. Então chega menina na granja que às vezes não tem a oportunidade de comer essas coisas na própria residência ou no clube, e elas ficam assim, doidas para comer. E aí você tem que ficar controlando a questão do peso dessas atletas. Mas elas nunca viram determinados alimentos que estão ali disponíveis para elas. Já chega aqui, na pessoal de São Paulo já não é. Né? Eles já estão mais habituados com aquela rotina de ter uma alimentação regular, de ter o treino, de ter academia. Então, em muitos momentos, né, essas equipes que são, principalmente equipes, né, vão lá do norte, eu acho que as equipes do sul ainda estão até um pouco estruturadas, mas as competições do sul também ainda são poucas, né, com campos muito variados. Então, isso interfere bastante. Não tem tanta competitividade. Então, se você tira ali Minas, Atlético, Cruzeiro, América, você não vai ter outras equipes. O Uberlândia veio agora, né, um pouco mais forte, entrando aí para esse cenário, mas você não vê uma variedade tão grande de equipes. Você vê um campeonato mineiro com 5 equipes. É complicado. Aí você vê um campeonato paulista que você vê várias equipes, você vê uma rivalidade muito grande, uma competitividade muito grande, então você já consegue ser autossustentável, né? Então isso tudo interfere sim quando essas meninas chegam. E a gente colocar essas meninas no mesmo cenário não é fácil. E isso é uma das coisas que faz com que as convocações da feminina elas sejam maiores que as da masculina. Em geral, masculina é de uma semana. Então o atleta fica uma semana convocado, sim, e aí é trabalhado muito mais a tática de jogo e alguns aspectos para entendimento do que o treinador quer do que da feminina. A feminina, às vezes, a gente tem que trabalhar muito a parte de cognitiva mesmo, de entendimento. A gente tem que trabalhar com essas meninas, às vezes, de colocar essas meninas numa performance melhor.
mostrar para elas a importância de fazer uma parte preventiva, Sim. mostrar para elas como que é o uso da academia. Então, todos esses cenários fazem com que as convocações da feminina, em geral, são de 2 semanas. Entendi. E a tua condição de ex-atleta, você acha que ajuda no teu dia a dia, tanto na seleção quanto nos clubes? Ou seja, entender o lado de lá, como está, porque os meninos, como a gente fala, né, vêm de uma periodicidade de treinamento muito novos, e as meninas, às vezes, eu tenho caso até de uma menina que é amiga de meu filho, ele pegou a garota com 15 anos, foi jogar no Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que você, sendo atleta, você tem entendimento do que passa pela cabeça, quais as expectativas, o que ela está sentindo, o que ela precisa. Eu acho que isso faz uma diferença, né? Sim, eu acho que para todo mundo que trabalha com futebol, assim, não é condição única você ter jogado para trabalhar com futebol. Mas quando você teve essa oportunidade de jogar e trabalhar com futebol, isso efetivamente te dá um viés assim diferente. Um olhar diferente. Então, o que acontece? Assim, primeiro, eu acho que para a gente ser mulher no futebol já nos traz uma resiliência diferente. Porque esse cenário, por mais que a gente fale que a inclusão da mulher tenha acontecido, ainda é um cenário que as oportunidades elas não são as mesmas. E como se a gente tivesse que provar o tempo todo, né? De uma forma que eu acho muito errônea, não é mimimi, mas é de uma forma muito errônea, a gente tem que fazer 2, 3, 4 vezes mais para mostrar que nós somos profissionais capazes, exatamente. Então, às vezes, você consegue desenvolver várias situações, você consegue ter um cenário de trabalho que tem a característica da mulher, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e isso nos traz diferente. E ser diferente, ok, tá tudo bem. Nós temos essa característica diferente, a gente consegue ser profissional e eficiente com essa característica diferente. Então, as oportunidades, então a gente só consegue ter igualdade, né? A equidade, ela vem pela igualdade de oportunidades. Sim. Se a gente não tem a mesma igualdade de oportunidades, a gente não vai ter. Então, eu acho que o fato de ter julgado me traz mais resiliência, porque eu passei por essa fase de que a gente julgava e a gente pagava para julgar, a gente julgava com os meninos, a gente, né, eu brinco até, tem 6 irmãos, eu apanhava para poder julgar, né, então eu era a primeira a ser escolhida na família, meu irmão gêmeo não era escolhido, então ele brigava comigo porque a menina não podia julgar. Então, assim, acho que isso me trouxe muita resiliência. Agora, me traz também essa leitura de que quais os cuidados que a gente tem, qual que é um ambiente seguro para a menina, quando está tendo algum tipo, né, até de desconforto, de assédio, o tipo de tratamento, né, porque é homem, eu não posso sentir assim, um empoderamento e eu vou ser um ser que posso gritar com as meninas ou ter uma atitude, né, que não seja legal, não seja educativa, não, eu tenho que ter uma atitude educativa. Eu consigo ter esse olhar da menina sobre a fase, né, menstrual da menina. Então, assim, se aquilo vai alterar a rotina dela de treino, se ela vai tolerar, se não vai tolerar. A gente tem uma característica do brasileiro em geral que é muito automedicar, né? Então, isso, o fato de entender que, por exemplo, eu fazendo atividade física, e da minha época eu tinha cólica, mas eu fazendo atividade física, essa cólica, ela diminui com a própria atividade física. Então, fazer a menina se conhecer e colocar para ela, olha, quando eu julgava, eu também tinha cólica, mas a partir do momento que eu julgava, essa cólica melhorava. Então, assim, vamos tentar, vamos ver como que a gente consegue resolver essa situação, vamos ver o que é melhor para você e entender o cenário de contexto de treinador também, Sim. Sabe? De trabalhar naquele ambiente. Mas isso não me faz, não me dá nenhuma garantia de, por exemplo, eu estar lá trabalhando na categoria profissional masculina, de evitar, né, que exista ali uma tentativa exacerbada de me colocar como não, mulher não pode estar no futebol. Isso vai continuar existindo independente de eu ter julgado ou não. Sim, né? sim. Mas me dá a oportunidade de ir lá pedir para jogar na pelada do Mancini, do Lisca. Com certeza, isso aí. Então eu acho que isso, né? Acabei de jogar a pelada lá na Copa Nike. Então, assim, o fato de ter jogado me dá essa coisa de estar ali no meio. Mais de inserida mesmo. Exatamente. Né?
Exatamente. Bacana. E eu acho que uma frase perfeita que eu acho que você colocou, ser diferente tá legal, é bacana isso. Mas existem especificidades do fato da cólica. Como um homem médico vai transmitir, ele pode saber que na teoria a atividade física tem a tendência de reduzir a cólica, mas ele não sabe, nunca teve uma cólica na vida. Então eu acho que enquanto houver, né, essa ligação do sexo, né, ou masculino ou feminino, ou ser homem, com a parte profissional, o futebol e com a vida, a sociedade continua perdendo, né? Exato. Você tem que saber pelo conhecimento. E tem, de repente, como algumas reações nos meninos, por mais que você tenha estudado, mas um médico vai chegar para ele, não, isso aí é normal, isso aí acontece. Eu acho bacana isso. E eu acho que é isso, assim, a gente saber que o diferente não me tira oportunidade, Perfeito. Né? O diferente, ele tem que ser para agregar. Então, vamos lá, vamos trazer o potencial que tem essa mulher para um cenário. A gente vai construindo, construindo um novo olhar. Então, nós estamos numa geração, fala de YW, poxa, mas nós estamos numa geração que a gente tem que olhar para a mulher como uma profissional capacitada que pode estar no ambiente do futebol. Muito se fala assim, como que você fica no vestiário para lidar com os homens? Não, eu não preciso estar no vestiário na hora que eles estão trocando de roupa. É o que acontecia comigo, ninguém entendia também. A gente estabelecia códigos, né? Na época, antes que a gente fazia oração, quando eu era gestora, inclusive, da Cabofrense, pessoal, tô entrando. Não, aguenta aí mais um pouco. Ou seja, e ainda mais você como médica, eu acho que para um médico, então, atender um paciente, né, homem ou mulher, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Exato, e assim, pro próprio atleta, a gente não vê ele trazer esse comportamento diferente. A partir do momento que você demonstra que você é profissional, né, se coloca ali numa posição de respeito, ele vai te absorver do mesmo cenário, né? E aí a gente precisa dar mais essa igualdade para que mais mulheres, né, como eu venho aí desbravando esse cenário aí há 20 anos, que mais mulheres tenham essas oportunidades. Sim. Porque cada vez que nós mostrarmos o nosso trabalho, a gente vai ver que esse cenário ele vai ser um cenário de igualdade. É verdade. Rotina da doutora Flávia. Mãe, mulher, profissional, convocada. Como funciona isso? É uma coisa interessante, porque uma vez me falaram assim, nossa, mas como que você consegue viajar e deixar seus filhos em casa? Aí eu respondi assim, você faria essa mesma pergunta para um atleta? Aí a pessoa ficou assustada e falou comigo, você tem razão. Então, assim, eu acho que a gente tem esse olhar mesmo, né? A mãe tem aquela coisa do zelo, da amamentação. Então, minha primeira convocação eu amamentava. Então, eu usei estrategicamente, eu fiquei 15 dias tirando o leite materno para o meu filho. Então, tirei o leite materno, congelei, fiz todo aquele cenário que precisava ser feito. E lá, durante a convocação, eu doava leite materno. Então, eu fiz o comunicado para um banco de leite no local que eu estava, que era no João Avelange. Então, a equipe do João Avelange me ajudou bastante. E aí, a gente fez a doação do leite materno enquanto eu estava lá. Retornei? Ok. Então, eu tenho que ter uma rede de apoio? Tenho. Sim. Como o homem também tem que ter. O que acontece é que, em geral, o homem, o jogador, ele se casa com uma mulher e aí ele tem a família e essa mulher vai deslocando com ele por onde que ele vai, né? Uhum. E quando a mulher está nesse cenário, às vezes não é assim. Então, eu construí efetivamente, né? Então, assim, minha família, todo mundo aí do futebol, o pai também dos meus filhos, né? Também. Treinador de goleiros, né? Então, do Atlético Mineiro. Então, ele também está habituado com isso. Então, a gente tenta criar ali na rotina as pessoas que nos apoiam. Então, a gente tem uma babá que é incrível, que é a Silvaninha lá. Meus pais, né? A gente foi morar no mesmo terreno com meus pais. A gente até alugou o apartamento, foi morar lá no mesmo terreno. Porque para qualquer problema nessa logística, então, a gente tem essa rede de apoio ali. Porque a gente ama trabalhar com o esporte. E a gente não pode abrir mão daquilo que é o que a gente gosta de fazer, aquilo que é a nossa profissão, em função de que, eu estou deixando de ser cuidadosa com meus filhos, não. De jeito nenhum. No momento que a gente está com eles, a gente está com eles. E é um exemplo que a gente passa, né?
de ser realizada profissionalmente, de correr atrás dos objetivos. Eu acho que é isso. E foi tão legal que esses dias mesmo me chamaram na escola do meu filho para saber como que estava a rotina e eles falaram assim, olha, seu filho tem um orgulho enorme de você. Eles Eu falei, são é demais. tão legal isso, assim, você ouvir da escola isso, né? Que seu filho de 6 anos, de 8 anos tem um orgulho enorme de você, ou seja, você tá dando para eles um exemplo. Então, acho que é isso. É a cultura, a sociedade que acha que a mulher ainda acredite. Isso hoje em dia existe. A mulher foi feita para ficar dentro de casa, cuidando, esperando o marido retornar do trabalho, cuidando dos filhos. E isso talvez você tenha gerado, eu vejo isso algumas gerações, né, de muita insegurança, porque quando esse ser humano é colocado no mundo, tipo, ele tinha aquela rede gigantesca de proteção, joelheira, caneleira, não sei o que lá. Eu às vezes vejo bebê assim, eu falei, gente, pra que isso? O menino tá indo pra guerra. Flavinha, ótimo papo. Ficaria, sabe, horas aqui a fio. Mas para encerrar, palpite para 2023, nossa seleção feminina. Vamos buscar esse título, né, gente? Porque a gente merece. Eu acho que já tá na hora da nossa estrelinha sair no peito, né? Em linhas gerais, o que você espera, comparando ao que a gente tinha em 2019, na época efetivamente da obrigatoriedade, até hoje, já falamos sobre todas as mudanças, o que você espera aí para os próximos, vamos fazer de novo 4 anos? Olha, eu espero que nos próximos 4 anos a gente tenha, assim, né, vamos falar assim, desde essa geração que está vindo aí, né, agora com a geração sub-15 que a CBF tá montando, a gente tem uma geração, assim, com umas meninas bem mais fortes, taticamente, tecnicamente, mentalmente, tá? Então, que a gente consiga trabalhar e que isso seja mais disseminado né, dentro do país como um todo. Que não fique só tão territorializado como assim, Sudeste. Não, que a gente tenha lá no Norte, Nordeste, no Centro-Oeste, que a gente tenha mais equipes femininas, mais divulgação, mais trabalhos maravilhosos como esse, né? Que nós estamos aqui, podendo falar um pouquinho sobre o futebol feminino. Perfeito, Flávia, obrigado, tá? Tua presença e teu depoimento aqui foi ótimo, a gente enxergar do lado de lá, porque isso, como você falou, não tem divulgação, e não tendo divulgação, fica sempre aquela dúvida, e as pessoas gostam realmente de saber o que acontece. Obrigado mesmo pela tua presença. Eu agradeço a você e todo mundo, toda a produção e todo mundo que está aí nos assistindo. Obrigado, pessoal. Como que você chama? Ana Paula. Quantos filhos você tem? 9. 9. Você tem cisterna? Não. Como faz para pegar água? A gente pega o jegue, aí vai até a fonte e pega água. Agora só que como é muita ladeira, às vezes o jegue cai, quando o jegue não cai, é o bujão que vira para trás, é o maior sufoco. Buscar todo dia? É, todo dia. Aí teve um tempo aí que a gente quase que não conseguia pegar água, porque o pessoal, quando vi que tinha muita gente pegando, aí fechava, colocava cadeado. A gente não tinha como pegar.